sou a Laura e eu tô aqui para apresentar o Pode Ser. Meu nome é Délia e hoje no Pode Ser a gente vai apresentar sobre o jovem no mercado de trabalho. Hoje é dia 15 de maio e hoje a gente vai perceber a participação desses jovens nos dias de hoje, que cada vez tem se tornado mais difícil para eles, sabe? Principalmente depois da pandemia, nesse ano de 2022, depois do Enem, o que esses jovens vão ser da vida e se vai realmente dar certo, né? O que poderia ser bom para os jovens nos dias de hoje e o que é ser jovem nos dias de hoje? Bom, vamos começar a debater a respeito desse assunto. Deve ser discutido, pois ele possui um ponto repleto de furos, que querendo ou não, acaba dando uma certa confusão. E, pois bem, né, vamos discutir, falar a respeito do jovem, né? Sabe, tipo, os jovens dos dias de hoje sei o que ele quer fazer, sabe? Se tornar ele. E a gente sabe que os especialistas de hoje em dia, velho, falam que a juventude passa por uma fase de transição bem difícil, bem complexa, afetada por uma grave e inusitada combinação de fatores, sabe? Como o acirramento da violência e o aprofundamento da crise de trabalho e emprego. Porque muitos dos jovens acabam, né, passando em curso superior ou não, né, na maioria das vezes. E esses jovens que eram para ter um futuro promissor acabam nem conseguindo, sabe? Eles conseguem, mas na cidade deles ou não tem oportunidade e eles sempre ficam no mesmo lugar. A juventude, sim, da atualidade está diante de possibilidade de um futuro, mas encontra obstáculos nesse âmbito, como a dificuldade de ascenderem no mercado de trabalho. Os jovens terminam seus estudos, mas precisam esperar muito tempo até entrarem no mercado de trabalho. Quantos desses, né, tipo, de até 26 anos ou mais, formam no ensino superior ou nem sequer se formam, né, em uma faculdade e percebem a dificuldade que é se estabelecer no mercado de trabalho, né? O quão é comum essa situação? E tem aquele meme, né, que é aquele carinha falando que, precisa de experiência para trabalhar, mas precisa trabalhar para ter experiência. É mais ou menos nessa situação. A falta da maturidade e experiência muitas vezes é uma barreira para entrar no mercado de trabalho. Os desafios não param por aí, pois os jovens precisam lidar com coisas como ansiedade. Vivemos em uma época em que as respostas costumam ser imediatas, mas isso é incomum no mercado de trabalho, pois os programas de recrutamento são cada vez mais exigentes e complexos. Nesse caso, quanto mais etapas no processo seletivo, maior a demora de resultados. Isso pode nos levar ao próximo ponto, sabe? A razão pelo qual eles não permanecem no trabalho como realmente deveria, cara. Porque a gente pode perceber aqui, com alguns dados do Google, que nos últimos 5 anos os jovens foram a parcela da população que mais perdeu ainda no trabalho. E a gente se pergunta, né? Como é que pode isso acontecer e com tanta força? E para uma explicação, assim, resumida, né, de praxe, tem uma especialista, né, que a gente conseguiu encontrar no Google fazendo essas perguntas, e que ela, né, aquela questão de saber quem você é, sabe, se descobrir e ter uma noção de como você funciona. E colocando os jovens nessa situação, né, os adolescentes, o futuro da noção, existe uma especialista chamada Luana de Paula. De acordo com Luana de Paula, diretora de desenvolvimento de novos negócios no grupo CIA de Talentos, são muitas as dificuldades dos jovens no mercado de trabalho. Para orientar quem está nessa situação, ela destaca o quadro de maiores desafios que precisam ser enfrentados por boa parte dos profissionais. Apresentar suas competências comportamentais, mesmo sem ter experiência profissional. Encontrei empresas que deem match com seu propósito. A seleção por valores, já ouviu falar? Até que não. Lidar com ansiedade. Infelizmente, nem todas as respostas são imediatas. Bem triste. Conhecer seus pontos fortes e fracos. Quem é você, afinal? Nem eu sei. Cara, isso significa que ter o autocontrole dessas 4 opções já é um ótimo avanço para lidar com pelo menos boa parte das dificuldades, sabe?
E dito isso, a gente pode prestar atenção no que poderia ser um dos maiores desafios para os jovens, sabe? A gente acabou montando uma lista do que poderiam ser os principais, sabe? Óbvio que tem muitos, mas aqui é só uma brecha, uma noção do que a gente vai mostrar aqui. E aqui, velho, para os jovens que querem entrar no mercado de trabalho, tem a ocorrência da falta de experiência, grande competição para as vagas, conflito de gerações no ambiente de trabalho, falta de voz e respeito nas organizações. Para além disso, entre o desafio de ser jovem na sociedade atual, há também as preocupações sobre o envolvimento com questões sociais e políticas. Hoje, 20% da população brasileira tem entre 15 e 24 anos. São jovens que se espalham em bandos ou caminhos solitários. Que ser jovem não é ter preocupação com nada, você concorda? Não, eu não concordo. Porque muitas pessoas acham que por ser jovem e tipo seus pais que pagam as coisas tudo pra você, mas os jovens, eles se preocupam muito, principalmente com a pressão dos pais sobre eles. Questão do fracasso, né? Isso gera ansiedade. Sobre, e se eu não tirar uma nota boa? E se isso não acontecer? Aí chega que eles vão falando, estuda, é fácil. É só estudar, é só ler. Isso é só ler. interpretação. Dentre tantas vantagens, uma questão que podemos pensar é o que pode ser desafiador para os jovens de hoje em dia. Principalmente se tratando de um país como o Brasil. Cara, na maioria das vezes, ser jovem é sinônimo de não ter muita coisa pra fazer. Eu não tenho muita preocupação, minha preocupação é o vestibular. E só o resto, assim, não tem preocupação. Eu não tenho muita preocupação. Minha preocupação é o vestibular. E só. O resto, assim, eu não tenho a mínima ideia do que poderia fazer e não me importo, não. Não tenho conta para pagar. E assim vai. Na maioria das vezes é assim que o jovem pensa, né? Focar nos estudos e não decepcionar os pais. No entanto, vale ressaltar que as dificuldades para o jovem que está iniciando no mercado de trabalho está mais forte para o estudante de escola pública, sabe? Com mais intensidade. Tá, a gente percebe que não tem um suporte para a faculdade, não tem aquele incentivo de escola pública. Eles que vêm da escola pública não têm incentivo nenhum. Daí já começam os problemas para se manter em uma boa posição. E para piorar, tudo é muito acirrado e complicado. Adicionado também alunos de escolas privadas, que também passam por esse perrengue, mas o de escola pública é o que mais sofre nesse contexto. Sim. Qual a importância do jovem no mercado de trabalho? O que você me diria? Sabemos que o jovem almeja sua inserção no mercado de trabalho. Porém, muitas das vezes, isso não é uma tarefa fácil. A inclusão no âmbito profissional proporciona crescimento, aprendizado, autoconfiança e, principalmente, responsabilidade profissional e pessoal. Sim. A gente sabe que o jovem é o futuro, né, do país, né? O jovem é o futuro do país. Aí tem aqueles memes lá dos jovens fazendo uma coisa completamente burra, e, enfim. É mais ou menos assim, mas na realidade não era para ser assim, né? É mais culpa do governo por não qualificar uma educação de Então, esse foi o assunto tratado no Pode Ser. Espero que vocês tenham gostado, né, galera? Foi um assunto muito contemporâneo, legal, né? Foi divertido aqui de falar e até para esclarecer mais o que tá rolando aqui. Né? E a gente tá pensando de daqui a pouco fazer um próximo vídeo e quem sabe convidar alguma próxima outra estrela aí da sociedade, né, galera? Tchau, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado.